Vocês conseguem entender o que é? O que é adoração? Às vezes fazemos orações, pedimos compaixão, até choramos diante de Deus, mas você não entrega-se a Deus. A adoração, ela te exige entrega do coração. A inocência que está dentro de você, ela ressalta. Você tem que entender que existe uma inocência dentro de você que ressalta. Quando você fala com um bebezinho, como é que você fala com um bebezinho? Geralmente a gente fala com voz de criança, não faz? A gente não afina a voz, não falamos como se fosse inocente. E é o que elas esperam e o que elas interpretam. E como é que isso conecta com a criança? Como é que você se conecta com um bebê, uma criança? Que é inocente. Você tem que se fazer inocente também, é verdade, não é? Sim ou não? Como é que você brinca com uma criança? Você se faz inocente com essa criança. Quando eu vou brincar com a minha filha, ela tem um brinquedinho que fica cortando com a faquinha os legumes, as frutinhas. É tão sério aquilo para ela, é tão real. Eu me entrego junto com ela. E é puro, é verdadeiro. E aquilo se torna verdadeiro. Mas eu tenho que me entregar à inocência. Para você entrar no ambiente da adoração, você tem que entregar, ou se entregar, à inocência. A adoração, ela vai puxar a inocência que está em você. É isso que Deus quer. É o que Ele procura dentro de você. E sempre que isso continua em ação, dentro do teu coração, você sempre ressaltando diante de Deus aquele lado que é inocente, que é verdadeiro, puro em você. É isso que começa a trazer transformação na sua vida. Eu me retive até um pouco de estar aqui, eu sei que as pessoas ainda não conseguem entender o que está acontecendo. Mas quando elas entrarem nisso, elas vão entender o que está acontecendo. Esse é o Senhor, é a sua presença. Sua presença. Deus está te despertando você. Vamos dar continuidade. Obrigado, Senhor, por essa graça. A diferença entre adoração e louvor. No hebraico, há uma diferença entre as palavras louvor e adoração. A palavra louvor possui várias expressões em hebraico, mas a mais próxima do significado é terhilav. Acho que é isso. Que significa ação de graças, rendida a Deus, ato de louvor em geral ou público, cântico de louvor ou louvor exigido pelas qualidades, atos ou atributo de Deus. Então essa palavra em hebraico, terhilav, significa que nós estamos engrandecendo os atributos de Deus, cantando louvor ao que Ele fez, aos seus atos, suas bênçãos, suas maravilhosas obras entre nós. Louvor, reconhecimento, que te coloca dentro da gratidão. Existe uma unção que Deus me entregou, foi no ano de 2000, eu acho que foi 2017. Eu estava para ir para Israel. E eu fui visitado pelo Senhor em sonhos. Eu me vi em Israel, vestido de branco, meu espírito, e eu ficava assim, ó. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Jesus, muito obrigado, Jesus. Eu fui para Israel. Lá eu tive uma visitação da presença de Deus, que despertou dentro do meu espírito uma área de louvor que eu desconhecia.
Então tudo que eu fazia, toda a cura, todo milagre, tudo que acontecia, eu falava: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E isso era como se potencializasse o milagre, potencializasse a cura, a bênção dele, ela se potencializava. Obrigado pelo recurso financeiro, Senhor. Obrigado por essa oferta, Senhor. Obrigado pela vida que tu me deu, Senhor. Isso é louvor. Te mantém dentro do ciclo da gratidão, que renova o favor de Deus na sua vida. Quando você para de ser grato a Deus, você para de louvá-lo. Quando você está em um estado de amargura, ou você está distanciado da palavra e da verdade que eu estou te pregando, você não é grato. Você não consegue dar gratidão às pessoas perto de você. Você não consegue reconhecer o que Deus está fazendo na sua vida. Dentro dessa dimensão, quando você não está em qualificação, não está na qualidade correta, na posição correta de louvor, o diabo consegue entrar e roubar. É ali que o diabo trabalha. O louvor é o reconhecimento e gratidão dos servos de Deus por suas obras maravilhosas, bondade e justiça manifestada entre o seu povo. O louvor traz a presença de Deus para abençoar o seu povo de forma física e material. Já a adoração cultua a Deus na dimensão espiritual, diferente do louvor que é na dimensão terrena e material. Por que eu coloquei isso aqui para vocês poderem entender? Ó Deus, obrigado por esse celular novo, louvor. Ó Deus, obrigado pela água, obrigado por esse chá. Obrigado, Senhor, pelo ar que eu respiro. Louvor. Sabe, tem tantos salmos, nós vamos falar alguns. Louve o Senhor por toda a sua criação, louve a Ele pelo benefício que Ele tem te feito. Então, quando nós estamos na dimensão do louvor, nós mantemos uma proteção de tudo que Deus nos deu. Quando você para de ser grato a Deus pela esposa, pelo esposo que Deus te deu, pelo filho que Deus te deu, o diabo entra, corrompe. Quando você passa a murmurar contra o seu filho, brigar com o seu filho, brigar com sua esposa, brigar com seus amigos, brigar com o seu apóstolo, brigar com as pessoas perto de você, e não ser grato pelo que elas fazem por você, o que elas significam na sua vida, você perde a aliança, você perde a proteção dentro de uma comunhão. Então o que significa louvar a Deus? É manter uma comunhão com tudo que Ele nos dá, é manter uma comunhão com as suas promessas. A adoração é diferente. Principalmente no Novo Testamento, que Jesus Cristo nos trouxe um novo significado de adoração. Ele trouxe uma profundidade muito mais ampla sobre a adoração. Ele nos conectou à dimensão do Espírito. Ele nos ensinou que Deus é Espírito e procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A adoração, ela te coloca em comunhão com o Espírito de Deus, enquanto o louvor te coloca em comunhão com os atos e as bênçãos de Deus. Dentro da dimensão da adoração, você entra na dimensão do seu espírito. Tu pode ser forte na oração, e dentro dessa oração ela pode ter muitos elementos carnais, racionais, e poucos elementos espirituais nela. Por isso que é tão importante nós adorarmos. Porque a adoração ela vai exigir o coração. E quando começa a exigir o seu coração, e não exige metade, não exige um pouco, ela exige o seu ser, seu espírito. E está aqui a porta dele, o coração.